Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham, aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos meditar o Evangelho desse próximo domingo, 19 de outubro de 2025, 29º domingo do Tempo Comum, que também celebramos o Dia Mundial das Missões e também da Infância Missionária. Rezemos também pelos nossos missionários espalhados pelo mundo inteiro. Pois bem, o Evangelho desse 29º domingo do Tempo Comum é São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então, neste Evangelho do 29º domingo do Tempo Comum, São Lucas, o evangelista mais atento a registrar os momentos orantes no ministério de Jesus, oferece-nos uma parábola sobre a necessidade de rezar sempre, sem desanimar, nunca desistir. É a parábola da viúva e do juiz iníquo. Essa parábola visa despertar no coração dos discípulos, no nosso coração, a paixão pela oração. A protagonista da história é uma mulher, mais precisamente uma viúva, que apela a um juiz para pedir justiça contra seu oponente. A pessoa chamada para resolver a controvérsia, no entanto, é um juiz que não teme a Deus, ou seja, não é um homem religioso e que não tem consideração por ninguém. O juiz inicialmente resiste aos pedidos da viúva. Depois de um tempo, para acabar com a insistência da viúva e não ser mais incomodado por ela, finalmente decide fazer justiça. A persistência e a resiliência da viúva vencem a insensibilidade e a má vontade do juiz. É evidente que Jesus não está a dizer que Deus é como o juiz da parábola, alguém prepotente e insensível. Está a garantir-nos que Deus não fica indiferente às nossas súplicas. Se até um juiz sem coração é capaz de, apesar da sua relutância, de atender os pedidos de uma viúva que não tem poder nem influência, Deus, que é justo, tem um coração pleno, repleto de misericórdia, que defende sempre os pobres e vulneráveis, que ama os seus filhos com amor de pai, não será capaz de escutar o que lhe pedimos e não fará tudo para corresponder às nossas necessidades? Claro que sim. Deus está sempre atento a cada um de nós. Porém, quando rezamos, sempre devemos acrescentar como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Rezamos não para mudar a vontade de Deus, que desde toda a eternidade quer o melhor para nós. Deus não é um ser ranzinza, que tem necessidade o tempo todo de ser bajulado para que faça o bem para nós. Não, Deus é amor. Deus é amor. Desde toda a eternidade quer o melhor para nós. Então, por que rezar? Rezamos para purificar a nossa vontade, para converter a nossa vontade, para que sempre acolha com solicitude os misteriosos desígnios de Deus para a nossa vida. Por isso que rezamos. Na carta Proba foi uma discípula de Santo Agostinho. E na liturgia das horas, nós temos as cartas que Santo Agostinho escreveu a Proba, um verdadeiro tratado de direção espiritual. Na carta Proba, Santo Agostinho cita o exemplo de São Paulo, que por 3 vezes
suplicou ao Senhor que o livrasse de um espinho na carne, ou seja, que o libertasse de algo que lhe acarretava sofrimento, ou era perseguição de alguém, ou alguma doença, enfim, era algo que trazia sofrimento. Por fim, por meio da oração, Paulo compreendeu que aquele sofrimento era necessário para o seu crescimento espiritual. E ele diz assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor, porém, me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. A oração de Paulo não ficou sem resposta. Ele entendeu que aquele sofrimento, aquele misterioso sofrimento, era para o crescimento dele. Rezamos para fazer a vontade de Deus em nossa vida, o que muitas vezes não é nada fácil. Cristo rezou por necessidade. Por quê? Para sempre ser fiel à vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Certa vez eu li um livro de um teólogo que dizia que comparava a oração ao trabalho de tradução. O bom tradutor é aquele que é fiel ao texto original. Não muda nada. É fiel. O orante é aquele que pega tudo que acontece no seu dia a dia, fatos, acontecimentos, e ilumina tudo isso à luz da oração. E dali ele tira a vontade de Deus para a sua vida. Não projeta a vontade de Deus, mas tira a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que Jesus rezava todos os dias, para ser fiel à vontade do Pai, não se desviar da vontade do Pai. Oração como um trabalho de tradução, iluminar tudo que acontece conosco, à luz da palavra de Deus, no diálogo com Deus, dali tirar a sua vontade. A parábola da viúva ensina-nos que o verdadeiro discípulo dialoga continuamente com o Senhor. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, que celebramos agora no dia 15 de outubro, define a oração de uma forma muito simples. Relação de amizade com Deus. O verdadeiro orante é aquele que é amigo de Deus. Deus é o amigo. Com o amigo você não tem formalidades, você abre o seu coração para ele e você gosta de conversar com o amigo. Pois bem, o verdadeiro orante é aquele que dialoga continuamente com o Senhor, apresenta a Deus suas dúvidas, seus anseios, suas inquietações, seus problemas e tem a certeza, a fé, que Deus o escuta. Não é monólogo, é diálogo. Pode parecer em algum momento que Deus mantém um silêncio inexplicável e desconcertante. Mas seja qual for a razão do silêncio de Deus, a verdade é que Ele não fica indiferente às súplicas de seus filhos. Certamente saímos desses diálogos com o Senhor mais revigorados, mais pacificados, mais esclarecidos, mais conscientes do projeto de Deus e mais dispostos a aceitá-lo, mais preparados para acolher e viver os valores do reino em nossa vida. Sabiamente escreveu Karl Rahner, o grande teólogo jesuíta. Só ao rezar está o homem inteiro imediatamente presente diante de Deus. A fé dos discípulos de hoje é fé de alguém que reza, ou não é fé nenhuma. O discípulo há de ser orante se quiser ser um evangelizador. Temos que ser homens e mulheres que rezam, que suportam rezando as trevas da vida. Uma bela definição de oração desse grande teólogo que foi Karl Rahner. Para atingir objetivos superiores às nossas forças, precisamos rezar sem cessar. Porque somente através da oração encontramos força para perdoar quem nos prejudicou, quem nos difama. Se a gente não rezar, a gente não tem força para perdoar, não. Só na oração encontramos força para perdoar quem nos prejudicou, quem nos difama, força para não fraquejar diante dos maus desejos, né? E aqui podemos citar a ambição, a inveja, a cobiça, o ódio, o rancor. Sem oração é impossível vencer esses inimigos, né? Por isso que o salmo responsorial da missa desse 29º domingo do tempo comum tem como refrão: nosso auxílio vem do Senhor, vem da oração. Sem oração é impossível manter-se fiel ao Senhor. A primeira leitura da missa desse domingo fala de Moisés, né? Na luta contra os amalecitas, né? Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas rezando, Israel ganhava. Quando Moisés cansava e baixava as mãos, os amalecitas ganhavam. Pois bem, devemos manter os braços sempre erguidos, até a noite, né? A exemplo de Moisés, até o fim da nossa vida, sem nos deixarmos vencer pelo cansaço, porque só assim venceremos esses inimigos. E gostaria de acrescentar, como Arão, né, e Ur sustentavam as mãos de Moisés, né, durante as batalhas, que o nosso povo também sustente com suas preces as nossas mãos, as mãos de nossos padres e bispos, que estejam sempre levantadas em oração, pedindo
pelas nossas paróquias, pelas nossas dioceses. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.